na empresa onde você trabalha, quantas pessoas trans trabalham também? Bem, não é só porque janeiro acabou, né, junto com o mês da visibilidade trans também, né, janeiro da visibilidade trans acabou, mas eu vou obviamente continuar trazendo aqui para o canal toda a temática que cerca a transgeneridade e a comunidade trans, né. E hoje eu vou dar um espaço para falar sobre empregabilidade trans, né, e um pouco da minha vivência também dentro das empresas, dos processos seletivos e tudo mais. Mas antes é importante a gente deixar claro, a gente lembrar e a gente frisar o colapso nacional que nós estamos vivendo, né, atualmente. Então o emprego não tá fácil para absolutamente ninguém, né, e assim acaba meio que tendo um grau de dificuldade, vai aumentando conforme nós vamos fazendo recortes sociais diferentes, né? Para as mulheres é uma dificuldade, para as mulheres negras é outra dificuldade, para a mulher negra periférica é outra dificuldade, para a mulher trans negra periférica é outra dificuldade. Então cada vez mais a gente vai fazendo, né, os recortes dentro da nossa sociedade, vendo o quanto as dificuldades aumentam de acordo com essas necessidades sociais e onde nós estamos colocados, né, dentro da nossa sociedade. Eu passei por várias situações constrangedoras nas empresas, até um pouco antes de me reconhecer enquanto uma pessoa trans, por causa do meu nome social, que na época eu não sabia que era o meu nome social, não era difundido, não era falado o nome social, né? Mas eu já tinha, né, o meu nome. Vou deixar um cardzinho aqui, né, para vocês acompanharem um pouco da história do meu nome, a retificação que eu já fiz e tal. Mas até então, né, o meu primeiro emprego foi com o nome de Mike, sem retificação de nome de gênero, e eu já lutava para ter esse nome reconhecido e tal. E aí na última empresa em que eu estava foi quando eu me reconheci enquanto uma pessoa trans, e eu levei o máximo possível da minha vivência e de tudo que eu estava já questionando, estudando, pesquisando para essa empresa, para que tudo fosse feito corretamente. E eu consegui, nessa última empresa, que o meu crachá tivesse o meu nome social, o meu login no computador tivesse o nome social, que todas as pessoas já se acostumassem ao nome social e ao pronome que eu queria já ser tratado. Então eu já amaciei, digamos assim, todo o meu local de trabalho para que a minha transgeneridade e o meu gênero então fosse respeitado, né? Mas é muito complexo, é muito complicado falar de empregabilidade trans, porque tem vários motivos que podem impedir uma empresa de contratar uma pessoa trans, e as principais e as mais absurdas é o nome e o banheiro. É impressionante o quanto a gente se preocupa com as necessidades fisiológicas do outro, né? Pretendo fazer um vídeo falando só, exclusivamente de situações banheirísticas, assim, sabe? Mas a questão do nome é muito complexo, porque você tem um nome que não está no seu registro, é toda uma burocracia, né, para ter uma efetivação, uma contratação com o nome antigo, e aí para apresentar para a equipe. Na verdade, não são burocracias um pouco bobas, assim, né? Acho que se tudo for bem explicado, tudo for bem organizado, né, a gente já consegue ficar bom para todo mundo, né? E aí, na verdade, a gente percebe um grande despreparo, na verdade, das empresas com relação à diversidade, né? Porque quando a gente fala em diversidade, nós não estamos falando só da diversidade sexual. A empresa tal contrata bastante LGB, né? Contrata bastante pessoas lésbicas, pessoas gays e pessoas bissexuais. Legal, bacana. Mas as pessoas trans, elas vão exigir uma preparação um pouco diferente, né, da empresa e das pessoas que trabalham nessa empresa, justamente porque a pessoa trans vai ter um outro nome e justamente porque a pessoa trans vai utilizar um banheiro da qual, sim, a princípio vai causar um desconforto estúpido, mas que causa, né? E aí o que acontece? As pessoas trans vão lá, passam por toda essa frustração de entregar o currículo, de ser chamado para a entrevista, e aí chega lá na hora da entrevista, já começa toda aquela questão, né, do nome social, e aí tem perguntas muito, muito constrangedoras que jamais deveriam ser feitas para as pessoas trans,
que eu também pretendo fazer um vídeo só de perguntas que não devem ser feitas, né? E aí, quiçá, essa pessoa vai conseguir adentrar nessa empresa, ela vai passar por outras questões lá dentro que são das mais variadas, que vão invisibilizá-la dentro da empresa, né? Então, a gente, como eu falei, tem de fato um despreparo social com relação às pessoas trans. E outra coisa muito válida também da gente mencionar é que poucas são as pessoas trans que possuem escolaridade, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre a transgeneridade nas universidades, né? Então são poucas as pessoas trans que têm oportunidades de estudar. Quando nós temos adolescentes trans, crianças trans, o universo escolar vai ser anulado, vai ser invisibilizado, não vai ser alcançado por essa pessoa, e nós vivemos em um país onde é exigido pelo menos o ensino médio para estar em uma empresa, em uma função. E aí já fica, né, uma matemática que não bate, né? Você não tem a oportunidade de estudar e a empresa te exige que você estude, então você vai ficar sem aquela vaga e sem aquele emprego, né? E aí é por isso que muitas pessoas trans acabam aonde? Na marginalidade, né? Acabam sendo marginalizadas. As mulheres trans, creio eu que tem um número até um pouco maior do que nós, caras trans, né? Porque os trans homens, devido à passabilidade, né? Mesmo que seja um trans homem ou um trans masculino que não recorra aos hormônios, às vezes ainda assim tem uma passabilidade maior e acaba tendo uma suposta facilidade, né? Mas no caso das mulheres trans, já é um pouco mais complicado devido a toda a estigmatização também que elas trazem com relação à prostituição, com relação à marginalidade, às drogas, sabe? É complexo e ridículo, mas que a gente precisa começar a debater isso um pouco mais e trazer um pouco mais esses assuntos aí para as mídias e para as redes sociais, para os debates nos botecos, né? A gente precisa de profissionais qualificados. A galera aí que faz RH, estuda RH, já tem que começar a ter esse pensamento, né, de uma diversidade muito maior do que a diversidade sexual, e sim as diversidades de gênero também, porque nós não vamos encontrar só homens trans e mulheres trans, trans masculinos e trans femininas. Nós vamos encontrar pessoas não binárias que às vezes não ratificam os seus nomes, não ratificam seus pronomes, mas ainda assim se apresentam com nomes diferentes e gêneros também diversos. E as empresas precisam saber como apresentar, como tratar, como lidar com essas pessoas, né? Assim como estudar, trabalhar também é um direito, né, de todos nós. Precisamos de salário, precisamos pagar conta, precisamos de moradia, de toda uma estrutura básica de sobrevivência numa sociedade, né? E o emprego, ele está imbricado em todos esses aspectos, né? E aí eu já aproveito também para falar brevemente do Transempregos, né, que é um portal de empregos para pessoas trans, criado por pessoas trans. Uma dessas pessoas trans é a Maite Schneider, que sim, eu falo dela aqui abertamente, mesmo sem ela estar aqui no vídeo, né? Maite Schneider é uma mulher trans paranaense. Quem puder conhecer um pouco mais sobre a vida dela, dá uma pesquisada lá no Google, né? E também no próprio Google, digita lá Transempregos, né? E já vai aparecer o portal. É bem bacana esse portal, porque ele abarca todas as cidades, municípios, as funções que você quer desempenhar, suas qualificações. Você pode cadastrar o seu currículo. Então é bem bacana mesmo. Eu já fiz, né, o meu cadastro no Transempregos. Não cheguei a ser chamado pelo Transempregos, mas hoje eu fiz parte de um processo seletivo aí para uma empresa buscando uma oportunidade de trabalho. E é bem bacana, né? Então acho que a gente tem que ocupar os espaços mesmo, ocupar os lugares e mostrar a nossa cara trans pro sol, né? Pro mundo, para as pessoas, e levar também um pouco dessa educação trans para as pessoas, explicar, né? Abrir esses espaços também, né? Como as portas são sempre fechadas na nossa cara, a gente tem que aprender a arrombá-las.